E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que estão? Hoje nós vamos novamente começar mais um grupo de aulas e agora nós vamos fazer sobre endocrinologia. Hoje é a nossa primeira aula de endocrinologia, mas antes de nós começarmos as questões, eu quero que você dê o seu like aqui, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aqui o seu comentário. É muito importante que você deixe o seu comentário, porque faz com que o vídeo ele tenha maior engajamento, e também se inscreva no canal e mostre esse canal para o maior número de pessoas que você sabe que precisam dessas questões resolvidas, tá certo? Vamos para endocrinologia, aula 1, questões hipertireoidismo, a parte 1. Residência médica, vamos lá, questão 1. A hipertensão arterial secundária à disfunção endócrina pode ser observada tanto no hiper quanto no hipotireoidismo da glândula. Da glândula, letra C, tireoide. Então, o que acontece? No hipotireoidismo existe uma redução do débito cardíaco e um aumento da resistência periférica. Isso faz com que exista uma vasoconstricção e aí vai ter uma hipertensão arterial por causa do aumento da resistência periférica. Esse é no hipotireoidismo. No hipertireoidismo, o que acontece é um aumento dos receptores beta adrenérgicos em todo o corpo, inclusive no coração. E aumentando os receptores beta-adrenérgicos do coração, a gente vai ter uma resposta que é a hipertensão arterial, tá certo? Então, essa é a resposta, letra C. Questão número 2. Paciente de 45 anos, assintomática, apresentou a ultrassonografia de tireoide, vários nódulos mistos em ambos os lobos, medindo o maior deles 5 milímetros de diâmetro. As provas de função tireoidiana foram normais. A conduta mais adequada frente a esse achado é... Então, pelas características que foram descritas, a gente consegue perceber que é uma paciente de maior idade, que tem vários nódulos na glândula tireoide. E o que é que a gente consegue diagnosticar com isso? O que é que a gente consegue pensar? A gente consegue pensar em um bócio multinodular, que tem justamente esse padrão na ultrassonografia, vários nódulos de diferentes tamanhos, a formação da glândula irregular. Como é que é o tratamento do bócio multinodular? O tratamento ele é principalmente focado nos sintomas. Então, como a gente tem uma paciente que está assintomática e tem nódulos que são menores de 1 centímetro, nós vamos fazer uma observação clínica. Então, nós vamos observar esse paciente porque esse bócio ele ainda é atóxico. Ele pode vir a tornar-se tóxico quando a paciente é assintomática. A nossa conduta é observação clínica. Letra A. 3. Mulher de 24 anos com história de asma brônquica e doença celíaca, em uso de beclometasona e formoterol por via inalatória e dieta sem glúten. Procura atendimento médico devido a queixas de palpitações, tremores de extremidades, insônia e perda de 8 quilos nos últimos 3 meses. No exame físico apresentou ACV, RCR sem sopros, frequência cardíaca de 118, pressão arterial de 140 por 70 e tremores finos de extremidades superiores, reflexos aquileu e patelar exacerbados, hiperemia conjuntival importante, queimose e proptose bilaterais. Realiza a palpação da tireoide, constatam-se dimensões aumentadas, consistência fibroelástica, sem nódulos palpáveis, sem sopros. Além disso, a paciente apresenta-se eupneica, corada e orientada. Os resultados de seus exames laboratoriais foram TSH de menos de 0,05, o valor normal vai de 0,4 a 4, T4 livre de 4,2, o valor normal é até 1,8, está aumentado. T3 total de 311, o valor normal é até 260. Para essa paciente, a conduta adequada é iniciar tratamento com. Então, a gente tem uma paciente que está com a TSH diminuída e o T4 e o T3 aumentados. Então, a gente tem uma paciente com hipertireoidismo, não é isso? Outras coisas que a gente consegue ver são sintomas, tremores, palpitações. A glândula tireoide dela, ao exame físico, se mostrou de consistência fibroelástica, sem nenhuma presença de nódulos à palpação e sem sopros à auscultação. Ou seja, não tem nenhum adenoma tóxico, não tem bócio multinodular, é uma paciente jovem, tem 24 anos, então a gente consegue pensar. E outra coisa, perceba que ela tem proptose bilateral e queimose e hiperemia conjuntival. Isso são sinais característicos de quê? De Graves, que é uma das principais enfermidades do hipertireoidismo, uma das principais síndromes, quadros clínicos do hipertireoidismo.
Então, como é que a gente vai tratar essa paciente com hipertireoidismo e com possível Graves? Pacientes que têm hipertireoidismo com doença de Graves, geralmente, ao dar os antitireoides, medicações antitireoides, que são o propiltiracilo ou o metimazol, eles revertem o quadro em 50% dos casos. Os outros 50%, eles continuam com o quadro de hipertireoidismo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar a medicação antitireoide no primeiro ano de aparecimento do quadro, e após esse primeiro ano, aí nós vamos reavaliar e ver se o hipertireoidismo ele continua, se as condições de TSH, T4 eles continuam alterados, nós vamos partir para outros tratamentos, que seria o radioiodo ou a própria cirurgia. Então, tentaríamos o radioiodo e, em caso de não funcionar, a tireoidectomia. Mas, nesse caso, inicialmente, a paciente ela precisa de uma medicação. E como a gente consegue perceber, por causa da sintomatologia, nós podemos fazer uso de outras medicações que seriam, por exemplo, para reduzir os sintomas, nós poderíamos utilizar os beta-bloqueadores, principalmente o propranolol e os corticoides. Então, a alternativa que mais está correta, por exemplo, a letra A, propiltiracila oral e radioiodo, as duas coisas ao mesmo tempo? Não é isso que a gente faz. A gente faz primeiro os antitireoides e depois a gente parte para outro tipo de tratamento. Então seria prednisona oral e metimazol, letra D. Questão 4. A manifestação que se restringe à doença de Graves, não ocorrendo com outras causas de hipertireoidismo é a letra A, retração palpebral, letra B, fibrilação atrial, letra C, fraqueza muscular, letra D, exoftalmia ou letra E, hiperreflexia. O que acontece apenas na doença de Graves, que não acontece nas outras causas de hipertireoidismo, é a exoftalmia, letra D. É uma coisa característica da doença de Graves. Próxima questão, questão 5. Letícia, de 39 anos, tem emagrecido mesmo com apetite preservado, além de estar nervosa e intolerante ao calor. Sua tireoide está difusamente aumentada de volume, indolor e com sopro audível. Seu nível de TSH é muito baixo. Assine a alternativa correta quanto à doença apresentada pela paciente. Então, a gente tem uma paciente de 39 anos que está emagrecida e também nervosa e intolerante ao calor. O que a gente consegue perceber? A tireoide está difusamente aumentada de volume, certo? Indolor e tem sopro. O que significa o sopro na tireoide? Significa que ela está hipervascularizada, por isso que a gente consegue ver esse sopro. O TSH, que é o primeiro exame que a gente faz para analisar a tireoide, ele está baixo. Então, o que a gente diz? Essa paciente possivelmente ela tem um hipertireoidismo. Então, qual é a causa aí que a gente vê de hipertireoidismo? Hashimoto é de hipo. Bócio multinodular tóxico. Nesse caso, é um caso de hipertireoidismo, mas os pacientes que têm bócio multinodular, eles têm a glândula aumentada não difusamente, não homogênea, de forma irregular. Vários micronódulos e nódulos maiores que aumentam a glândula de forma irregular. Então, não é esse o caso, porque se dá em pacientes mais idosos e tem essa característica. Letra C, tireoidite linfocitária, não. Letra D, doença de Graves, é a causa mais comum de hipertireoidismo nessas pacientes jovens. E tireoidite viral, não. Ele não deu nenhuma característica para a gente observar a letra C ou a letra E. Então seria a causa mais comum, a letra D, doença de Graves, que é justamente que tem essas características. A glândula difusamente aumentada de tamanho. Certo? Letra D. 6. Mulher de 24 anos com diagnóstico de doença de Graves, em uso de metimazol há cerca de 2 meses. Vem à consulta com diagnóstico de gravidez de 8 semanas. Assinale a alternativa incorreta. Qual é o problema do metimazol na gravidez? Ele é uma medicação que no primeiro trimestre ela causa dano, é uma medicação que faz mal na gravidez no primeiro trimestre. Então, o que a gente faz? A gente troca a medicação pelo propiltiracilo no primeiro trimestre, porque é uma medicação que não causa dano ao bebê no primeiro trimestre, e após o primeiro trimestre a gente volta com o metimazol, porque é uma medicação que é melhor do que o propiltiracilo. Então vamos ver as alternativas. Letra A, não há indicação de substituir o metimazol, não, está errado. Letra B, tireoidectomia pode ser necessária no segundo trimestre em mulheres com agranulocitose secundária ao uso de drogas antitireoidianas. Letra C, baixos níveis de TSH podem ser considerados fisiológicos no primeiro trimestre de gestação. Letra D,
O mau controle do hipertireoidismo está relacionado com complicações obstétricas, como abortamento, morte fetal e prematuridade. E letra E, deve ser realizada a dosagem de TRAB a partir das 20 semanas de gestação, devido ao seu alto valor prognóstico de tireotoxicose fetal. Então, ele está pedindo a letra que é incorreta. Qual é que é a incorreta? Letra A, porque a gente tem que substituir o metimazol pelo propiltiracilo no primeiro trimestre e depois a gente pode voltar com a medicação com metimazol. A letra A é a incorreta. 7. O item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a propósito da fisiopatologia, do diagnóstico precoce e do tratamento das doenças em crianças e adolescentes. No exame de um recém-nascido que apresentou baixo peso ao nascer, o médico observou que os olhos do paciente eram proeminentes e que sua frequência cardíaca era de 200 batimentos por minuto. Exames laboratoriais demonstram altos níveis de T4 total e livre, de T3 e de anticorpos receptores de TSH. Nessa situação, a criança deverá ser tratada especificamente com propiltiracila de 5 a 10 mg por quilograma por dia ou metibazol de 0,5 a 1 mg por quilograma por dia até que os anticorpos receptores de TSH caiam significativamente. Então, aqui nessa paciente nós temos um quadro clássico de hipertireoidismo neonatal, tá certo? Essa mãe ela tem uma alta concentração de anticorpos contra o receptor de TSH, os TRAB, e o que acontece é que esses anticorpos eles passam através da placenta para o feto, gerando um hipertireoidismo no feto. O que acontece, então, é que nós temos, nosso tratamento para esse recém-nascido é justamente as drogas antitireoidianas mais os beta-bloqueadores para que exista até que exista a redução desses anticorpos no sangue do neonato, nós vamos utilizar essas duas drogas, antitireoidianas e beta-bloqueadores. Na assertiva que ele deu, ele falou do propiltiracila, que é ou metimazol, que são antitireoidianos, mas esqueceu de citar os beta-bloqueadores, que são muito importantes para a questão da sintomatologia e também eles reduzem, no caso de pacientes que são hipertireoides com seus próprios anticorpos, eles reduzem a liberação de T4 da glândula. Então eles são muito importantes na sintomatologia do hipertireoidismo. E no caso dos recém-nascidos, utiliza os antitireoidianos mais os beta-bloqueadores. Faltou falar dos beta-bloqueadores, por isso essa questão está errada. Letra B, errado. 8. Mulher de 55 anos com doença de Graves é indicada para a realização de tireoidectomia total por irritabilidade clínica. Além do propranolol e propiltiracila, foi iniciado o uso de Lugol para realizar a cirurgia após 10 dias. O iodeto de Lugol age inibindo a letra A, produção de antitireoperoxidase, letra B, liberação do hormônio tireoidiano, letra C, produção da proteína carreadora de tiroxina e letra D, conversão periférica do hormônio tireoidiano. O iodeto de Lugol ele é utilizado antes da tireoidectomia total em pacientes que têm doença de Graves, porque ele reduz a liberação de hormônio tireoidiano, ele inibe essa liberação. E aí, por isso que ele ajuda a que não exista uma crise tireotóxica durante a cirurgia. Então ele é utilizado e a resposta certa é a letra B, liberação do hormônio tireoidiano. 9. Paciente com 37 anos apresentou bócio difuso discreto, elevação do T4 livre, supressão de TSH e captação de radioiodo elevada na segunda hora, mas normal na 24ª hora. Considerando o quadro clínico, letra A, a tireotoxicose por tireoidite é o diagnóstico mais provável. Letra B, o uso de antitireoidiano por 18 a 24 meses quase sempre leva à cura. Letra C, o anticorpo para o receptor de TSH geralmente está elevado nessa doença. E letra D, a contaminação por iodo deve ser descartada. Nós temos aí uma paciente jovem, de 37 anos, que tem um bócio difuso e discreto, que é indolor, né? E a gente tem o T4 aumentado e o TSH diminuído. E a captação do iodo, radioiodo, ela é elevada na segunda hora. O que a gente pode falar disso daí? A gente tem uma paciente que tem avidez
por iodo na glândula difusamente aumentada. Esse é um quadro clássico de doença de Graves, uma paciente com bócio difuso indolor que tem a glândula com a alta avidez pelo iodo. A tireotoxicose, por exemplo, e a tireoidite, elas não têm uma avidez alta pelo iodo. E também a contaminação por iodo, no caso, também tem uma avidez baixa, porque a glândula já está cheia de iodo. Então, o que acontece no Graves é que existe uma avidez muito grande pelo iodo. E também, como a gente falou anteriormente, o uso de antitireoidiano nos primeiros 1 ou 2 anos, um ano e meio, 2 anos, ele não leva à cura sempre. Ele, em mais ou menos 30 a 50% dos casos, ele vai melhorar. Ele vai levar à cura, mas nos outros 50% não vai levar à cura. Então, errado. Então, A errada, B errada. Letra C, o anticorpo para o receptor de TSH geralmente está elevado nessa doença sim, porque no Graves o que acontece é que eu tenho um aumento desses anticorpos. Então, os anticorpos TRAB. E letra D é errada. Então, o certo é a letra C. É uma doença de Graves. 10º, paciente do sexo feminino, 35 anos, com história de nervosismo e fraqueza nos últimos 3 meses. Ao exame, apresentou bócio difuso, cujo crescimento foi observado há 6 meses. Apresenta pressão arterial elevada, taquicardia e exoftalmia bilateral. O provável achado de ultrassom de tireoide e cintilografia seria: letra A, bócio nodular, tireoidite aumentada, hipercaptante. Letra B, bócio difuso hipervascular, aumento difuso da captação. Letra C, bócio difuso hipervascular, reduzida captação na cintilografia. Letra D, bócio nodular hipervascular, tireoide aumentada hipocaptante. Letra E, bócio difuso hipervascular, tireoide aumentada hipercaptante. Como a gente falou, na doença de Graves, que é o que a gente está vendo aí, as mesmas características, bócio difuso, indolor, ou seja, difuso, ele é hipercaptante. Então a gente teria o correto. E é hipervascular por quê? Porque a glândula ela é hipervascular, porque justamente, e a gente consegue escutar, inclusive às vezes o sopro na glândula, é porque ela demanda um funcionamento aumentado. A glândula está com o seu funcionamento aumentado e está puxando muito iodo para ela. Então está hipercaptante de iodo. O que a gente vê? Qual é a letra correta? Bócio difuso hipervascular e aumento difuso de captação. É a letra B, B de bola. E essa foi nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário e se inscreve no canal, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês, aqui do lado, a próxima aula e as aulas anteriores também. A gente tem aulas de cardiologia, pneumologia, cirurgia do trauma, tudo isso para você analisar e se preparar para o Revalida, tá? Até mais, até uma próxima aula.